Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Gostaria de conversar com vocês sobre fundamentos radiológicos dos tumores ósseos. A primeira pergunta é: imagine que você se depara com um jovem, né? Essa pessoa aí desenhada, um jovem que tem aumento de densidade, de volume nessa região do joelho, tá? Nessa região do fêmur distal e está com dor, né? A gente tende a pensar geralmente que câncer é uma doença de gente mais velho, tá? Mas a gente pode ter câncer, infelizmente, em qualquer parte do corpo. E os ossos não estão poupados disso, tá bom? Então, o que você pediria para esse paciente para investigar inicialmente? A primeira coisa, pessoal, sem dúvida, é o raio-x. Então, o raio-x, como é que a gente vai pedir? A gente vai pedir incidência PA e perfil, tá certo? Ou AP e perfil, tanto faz, tá bom? Esse é como a gente começa a investigação diagnóstica. A tomografia, a ressonância e a cintilografia vão ser úteis? Vão, mas elas são mais importantes até para o estadiamento e para a resposta da quimioterapia. E a biópsia é o último passo, tá certo? A biópsia às vezes pode atrapalhar. Vocês vão ver que algumas lesões a gente consegue bater o olho na radiografia e dizer que a lesão é tal, tá certo? Lembrando, pessoal, que a clínica é soberana. Então, se você está diante de um paciente que está com uma dor forte, importante, e você pediu radiografia e veio normal, saiba que lesões líticas só aparecem com mais de 30 a 50% de erosão óssea na incidência demonstrada no raio-x. Então, às vezes, você tem que prosseguir a investigação diagnóstica com outro método, tá certo? E o foco da aula de hoje não é vocês saberem todas as lesões que acometem os ossos, não é isso, né? O objetivo dessa aula, pessoal, e eu vou ficar extremamente grata e satisfeita, é que vocês consigam distinguir, olhando para um raio-x, se a lesão é do bem, é mais insidiosa, ou se é uma lesão mais agressiva, tá? Então, assim, o objetivo é que vocês consigam distinguir isso. Então, aí, basicamente, eu estou mostrando duas lesões. Percebam que uma lesão ela tem limites bem precisos, né? A outra lesão ela é um pouco permeativa, de limites mal definidos, tá certo? Observem que essa primeira lesão ela tem bordas escleróticas, tá bom? Essa segunda lesão você não consegue delimitar tão bem a borda dela, né? Você perde isso. E é exatamente isso que faz a gente pensar que essa primeira lesão é uma lesão mais benigna, né? Porque você consegue diferenciar muito bem essa lesão do osso. A zona de transição, que é o que separa a lesão do osso, ela é uma zona de transição estreita. Já essa outra é uma zona de transição ampla, né? Denotando que existe bastante tempo de crescimento desse tumor. Ele já está aí há bastante tempo, tá? Então, você conseguiria distinguir essas duas lesões entre uma lesão menos agressiva e uma lesão mais agressiva, tá? O foco da aula é esse, mais do que qualquer memorização de lesões, tá? Então, assim, o que a gente, quando a gente olha uma radiografia, quais são os parâmetros que a gente usa para conseguir distinguir se a lesão é do bem, menos agressiva ou mais agressiva? Então, primeiro a gente tem que ver se a lesão é osteolítica ou osteoblástica. Isso não vai te dizer se ela é benigna ou maligna, mas isso vai te ajudar nos teus diagnósticos diferenciais, tá? Então, basicamente, a gente mostra aí uma lesão que é um cisto simples, que é uma lesão osteolítica, né? Você tem destruição do osso. E o encondroma, que é uma lesão, inclusive, de origem cartilaginosa, que ele aparece com áreas mais claras, né? Então, lembra uma coisa mais osteoblástica, tá bom? A localização da lesão, a gente pode ter lesões diafisárias, metafisárias ou epifisárias. Vai depender da região do osso onde elas estão, né? O fibroma não ossificante, que eu coloquei aí, que seria essa sigla FNO, percebam que é mais diafisária. Uma lesão metastática no úmero, estou mostrando aí, é uma lesão mais diafisária, mas vocês vão ver que metástase pode acometer qualquer área do corpo, tá bom? E além disso, eu preciso saber se ela é excêntrica ou concêntrica, porque isso também vai me ajudar a dizer qual tipo de doença que geralmente, juntamente com aqueles sinais, né, vai me levar a um diagnóstico mais preciso de qual tipo de tumor que é, tá bom? Além disso,
a gente tem que ver a zona de transição, que de todos esses parâmetros é o principal. Então, quando você tem um tumor muito bem delimitado, observe esse tumor metastático, a metástase. É muito bem delimitada. Metástase é a única exceção a essa regra, tá certo? Então, a metástase ela é bem delimitada, mas infelizmente ela tem alta agressividade. Mas já o fibroma não ossificante é muito bem delimitado, inclusive tem até uma área esclerótica ao redor da lesão. E compara com o Ewing, que é esse tumor que está na região metafisária do fêmur, que você perde os limites, né? Então, é essa questão da zona de transição. Além disso, a gente vai estudar reações periosteais, tá? Que eu vou mostrar melhor em outras figuras, e acometimento de partes moles, né? Geralmente o osteosarcoma, as lesões de sarcoma, elas têm um componente de partes moles. Se tiver componente de partes moles, já me faz pensar que é uma lesão maligna, tá? E além disso, a gente pode ver e classificar se tem cortical, como que tá a cortical óssea, se ela tá insuflada, afilada, ou se teve uma ruptura de cortical. A cortical óssea, de todos esses parâmetros, é o que talvez seja menos importante. Lembrando que além dos parâmetros de morfologia, é importante para a gente conseguir estreitar o diagnóstico diferencial, saber a idade do paciente e o sexo, saber se as lesões são simples ou múltiplas, a localização onde elas estão no esqueleto, né? Se elas estão em ossos longos ou se estão no sacro, nas mãos. E além disso, se são metafisárias, epifisárias e diafisárias. Observem que eu coloquei um quadrinho que mostra, dependendo da idade, né, quais os tumores mais comuns e dependendo se é bem definido, a margem é mal definida ou se é uma margem esclerótica, que tipo de tumor geralmente que é. Eu não vou pedir isso para vocês, tá? Mas eu quero que vocês foquem nesses mais de 40 anos. Olha só, pessoal, mais de 40 anos, os principais é metástase mesmo, tá? E principalmente quando eu falo de lesão lítica, o mieloma vai entrar aí como um importante diagnóstico diferencial também. Lembrando que infecção em todas as idades tem que ser considerado. Todas as lesões eu tenho que considerar infecção, tá certo? Então, a clínica é soberana. Eu tenho que saber como é que tá essa história, como é que aconteceu, há quanto tempo que foi, se tá vermelho, quente, a pele, tá? Porque a infecção, ela pode mimetizar qualquer tipo de tumor, tá bom? E, basicamente, um tumor menos agressivo, como que ele vai se classificar, né? Ele vai ter bordas escleróticas bem definidas, isso é, limites bem precisos. Geralmente não tem reação periosteal, aí a gente chama isso de reação periosteal sólida ou ininterrupta, isso é, não tem reação periosteal. Não tem componente de partes moles. A destruição óssea é do tipo geográfica, eu consigo ter um limite bem preciso, tá? E geralmente são lesões mais cêntricas, elas acontecem no meio do osso, tá certo? Lembrar que algumas lesões benignas também podem apresentar características de alta agressividade, tá? Já as lesões malignas, você vai ter bordas mal definidas, zona larga de transição, reações periosteais do tipo interrompida, lamelar, casca de cebola, raios de sol, a gente vai ver isso, triângulo de Codman. Além disso, tem componente de partes moles, alguns tumores têm essa característica. A destruição óssea do tipo ruído de traça ou difuso e podem ser mais excêntricos, tá? Lembrando que, exceção à regra, o granuloma eosinofílico é uma lesão benigna e tem características de lesões malignas, tá? Então, ele pode ter borda mal definida, zona de transição larga, tá certo? Pode ser excêntrico. E infecções podem mimetizar qualquer tipo de lesão radiográfica e é uma lesão, em teoria, benigna, né? E aí um quadrinho aqui para vocês lembrarem, né? Assim, ficar mais claro. Então, maligna. A lesão, ela tem franca extensão para partes moles, tá? O benigno, geralmente, a lesão ela é contida por uma concha, tá? Então, ela não ultrapassa a região periosteal. Além disso, a lesão benigna costuma ter bordos escleróticos bem definidos, ausência de tumor de partes moles, reação periosteal sólida, isso é, não tem reação periosteal, e destruição geográfica. Já a maligna, reação periosteal interrompida, tá? Que aí pode ser através de triângulo de Codman, raios de sol, lamelar. O tipo de destruição óssea é do tipo ruído de traça, tá? Ou permeativo.
possui ampla zona de transição, denotando tempo de crescimento tumoral, e pode ter acometimento de partes moles. Então, dentre todas as gradações que eu falei para vocês, a principal é a zona de transição, tá? Então, quando ela é curta, denota menor agressividade, quando é longa, denota maior agressividade. Então, aqui a gente está vendo uma zona de transição curta, tá? Então, são exemplos: fibroma não ossificante, cisto simples, cisto aneurismático. Observem que você consegue delimitar muito bem essas lesões, tá certo? Já lesões que têm uma zona de transição larga, seria osteosarcoma, infecções de granuloma eosinofílico, que são exceções de lesões, são lesões benignas, né, infecção e granuloma eosinofílico, mas que tem um componente radiológico que se assemelha a lesões de alta agressividade, tá certo? Justamente por essa falta de definição, né, dessa zona de transição entre o osso normal e o osso que tem tumor, tá bom? Que tem a lesão. Reação periosteal, a gente basicamente seria isso, pessoal. O tumor, ele vai levantar o periósteo, né? Ele vai crescer, às vezes até ultrapassar o periósteo. E aí a gente pode ter essas visualizações do tipo lamelar ou em casca de cebola, que muitas vezes a gente vê em sarcoma de Ewing, tá? Tipo os raios de sol, que realmente parecem raios de sol, muito comum de osteosarcoma e Ewing também. E triângulo de Codman, né? Se você for parar para pensar, parece que vai formar um triângulo aí, tá? Que é bem comumente observado em osteosarcoma. Sobre a destruição cortical, ela é mais importante para a gente definir característica radiográfica, radiológica. Mas se é maligno ou benigno, talvez, provavelmente, essa é a contribuição, é o item que menos contribui para isso, tá certo? Então, você vai ver áreas de destruição cortical, tanto em lesões benignas como malignas, tá certo? Lembrar sempre dos diagnósticos diferenciais, que são infecção em todos os níveis de faixa etária e a partir de 40 anos, mieloma múltiplo e metástase, tá certo? E aí aqui eu coloquei essa figura para vocês compreenderem que alguns tumores gostam mais de região de epífise, outros de região metafisária, outros de região diafisária. E aí, dependendo da faixa etária, você consegue estreitar mais ou menos o diagnóstico, tá? O objetivo não é que vocês saibam todos esses tumores, tá bom? E existem algumas lesões que são definitivamente benignas. Então, observe essa lesão. Essa lesão, a gente tem uma área esclerótica, né? A borda da lesão é bem definida, ela é como se ela tivesse erodido o osso, tá? E isso aí é uma lesão que a gente vê bastante. Então, por isso que eu estou mostrando ela individualmente para vocês. Ela pode ser um defeito fibroso cortical quando ela é menor, e quando ela fica muito grande, a gente começa a chamar ela de fibroma não ossificante. Ela geralmente acontece em crianças, tá certo? Meninos mais do que meninas. Acomete geralmente região metadiafisária. Com o crescimento, ela pode ir para a região diafisária. E ela tem uma fase de evolução. Geralmente ela desaparece em 5 anos, tá? Inicialmente ela é lítica e depois ela passa a ser blástica, tá? Que seria essa segunda imagem aí, tá bom? Então, dependendo da faixa etária, você pode encontrar isso, e isso aí a gente vai tender a pensar que seja uma lesão benigna, e a gente não indica nem fazer biópsia, por exemplo. Às vezes a biópsia pode atrapalhar, a gente pode achar que é uma coisa e não é, tá bom? Já o cisto ósseo aneurismático é uma lesão que você percebe um efeito tumefativo do osso, existe uma expansão do osso, tá? Também acometem pessoas de menos de 30 anos, e ele pode ter um componente hemático dentro dele, o que faz a gente pensar que pode ser causado por alguma fratura, tá? Ou algum trauma, desculpe. E ele pode acometer também elementos posteriores da coluna. Então, mais uma vez, zona de transição curta, pode fraturar, não tem reação periosteal, não tem nada de partes moles. Então, isso denota baixa agressividade dessa lesão. Tumor de células gigantes. Olha que interessante, o tumor de células gigantes, ele não é tão pouco agressivo como era os cistos ósseos, né? E por que eu digo isso, né? Esse tumor, ele pode ser chamado de granuloma eosinofílico, tá? Percebam que ele geralmente é epifisário, tá? E ele acomete quando a fise está fechada. Se a fise estiver aberta, não é tumor de células gigantes. Então, você tem que olhar e ver, é criança, tá? A fise aberta, não é tumor de células gigantes, tá?
Geralmente ele é excêntrico, mas ele pode crescer e ficar englobando todo o território do osso, tá? Geralmente tem ruptura de cortical. E ele tem uma zona de transição curta, porém você não consegue ver completamente as margens escleróticas. Às vezes você nem tem margens escleróticas. E é por isso que ele se torna um pouco mais agressivo, porque você não tem as margens escleróticas bem definidas ao longo dele completamente, tá? Então, ainda assim é um tumor considerado benigno, tá? Ele tem zona de transição curta, pode fraturar, não tem reação periosteal e tem partes moles, não tem acometimento nenhum de partes moles. O osteosarcoma, né? Olhem para a cara desse tumor, pessoal, já é bem diferente daqueles, tá? Então, geralmente, menos de 30 anos, pode haver uma proliferação de matriz calcificada algodonosa no interior do osso, que vocês observem que tem mesmo umas áreas mais blásticas no interior dele, tá? É uma lesão caracteristicamente lítica e blástica, né, por conta desses focos algodonosos, e é comum a gente ter essas reações periosteais, do tipo triângulo de Koldman, ou então em raios de sol, tá? Então, aqui é um tumor de alta agressividade, né? Tem zona de transição longa, tem destruição de cortical, apesar de que isso não é uma coisa criteriosa. Tem reação periosteal? Sim, tá? Aqui tem um triângulo de Koldman e eu fico achando que inclusive raios de sol também. E partes moles acometidas, sim. Observe que adjacente a essa tíbia existe uma densificação dessas partes moles. Tem uma área mais branca, né? Então a musculatura está densificada, tá? Isso aí seria o triângulo de Koldman. O sarcoma de Ewing, semelhante, geralmente acomete crianças, ele costuma ser diafisário, costuma ter um padrão permeativo, pode ter reação periosteal do tipo casca de cebola ou raios de sol, aí até parece um pouco mais raios de sol, tá? Pode simular infecção, né? Qualquer lesão pode simular infecção. Possui uma zona de transição longa, destruição da camada cortical, sim, mas isso mais uma vez não é obrigatório. E aqui no caso tem reação periosteal e acometimento de partes moles, tá certo? O osteocondroma eu coloquei aqui porque é uma lesão muito comum, tá? Então é um dos tumores benignos mais comuns. E ele é interessante, ele é como se fosse um osteófito bem grande, vocês estão percebendo? É um crescimento exofítico do osso, tá? Ele é considerado um tumor benigno, tá bom? E aí é muito comum nessa região do fêmur distal, tá certo? Percebam que tem uma zona de transição curta, não tem destruição cortical, não tem reação periosteal e não tem componente de partes moles. Aqui é só um crescimento ósseo, tá? E como geralmente a gente tem que pensar em mieloma múltiplo a partir dos 40 anos, né? Coloquei aqui para vocês. O mieloma múltiplo é uma lesão que ela pode acometer geralmente pessoas mais velhas a partir de 40 anos. Costuma ter um padrão permeativo. Observe que nessa região aí do fêmur, né, você não tem mais noção dos limites da lesão. Então, é uma lesão que ela é permeativa, não tem zona de transição curta, isso a zona de transição é longa, você não consegue diferenciar até onde vai o osso, até onde a lesão existe, né? Comumente tem acometimento da calota craniana, tá? Com essas lesões líticas, então é um motivo para você pedir radiografia de crânio, que é uma coisa que a gente praticamente nunca pede, né? Mas para mieloma múltiplo a gente costuma pedir. E ela pode fazer também uma lesão única, que a gente vai chamar isso de plasmocitoma, tá? No fêmur a gente consegue ver melhor essa zona de transição larga do que na calota, tá bom? E metástases, pessoal? Metástases podem acontecer em qualquer lugar, podem ser líticas, podem ser blásticas, tá bom? Então, coloquei exemplo aí de metástase osteoblástica na coluna, osteolítica no úmero, tá? É o tumor ósseo mais comum, de todos, disparado. Tumor ósseo mais comum é metástase, tá? Lembrar que pode ser de qualquer forma, rins sempre é lítico, tá? Mas mama, próstata, pode ser lítico ou blástico, tá certo? E sempre pensar nisso quando o paciente tem mais de 40 anos ou quando ele já tem um tumor primário conhecido, né? Vamos dizer que a pessoa tenha 30 anos, mas tem um tumor de mama conhecido. Tem que pensar em metástase. E eu coloquei esse último slide para vocês, para lembrá-los nesse momento que a gente está vivendo, de que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza.
Então, pessoal, o que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Essas passeatas já deveriam ter acontecido há muito tempo, né? E aqui no Brasil deveria acontecer, porque a quantidade de gente que morre, né, principalmente não só negros, mas pobres, e a gente deixa passar isso batido, fica triste, mas não tem protesto, né? Não pode existir, pessoal. Isso aqui a gente tem que se protestar mesmo, tá? E a gente vê que, infelizmente, a gente tem um poder dentro da medicina de conseguir tornar o mundo desigual mais igual. Então eu peço que vocês pensem nisso e reflitam e sejam médicos melhores, tá certo? Um beijo bem grande para vocês e tudo de bom.